Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Estamos no módulo 3, onde estamos vendo tecnologias de tratamento para separação de sólido líquido. E no último capítulo desse módulo, o nosso capítulo 3, nós vamos ver uma tecnologia específica, que é chamada leito de lodo com paredes porosas. Tá? E nós selecionamos essa tecnologia para vê-la com um pouco mais de atenção, porque ela é uma tecnologia simples, né, que tem uma boa eficiência de separação, e ela também pode ser utilizada numa ampla gama de possibilidades, desde sistemas pequenas fazendas, sistemas menos intensificados, até grandes fazendas, né, com grande volume de efluente sendo gerado. Então, por isso que nós vamos dar uma atenção especial a essa tecnologia. Bom, o leito de lodo com paredes porosas, que existe um termo em inglês chamado whipping walls, né? É um método de separação passiva, tá? A separação se dá por paredes que geralmente são construídas com ripas de madeira ou de plástico. A maior parte da filtragem ocorre pela sedimentação no leito de lodo e não pela parede de drenagem. Os sólidos removidos têm geralmente consistência semissólida. As camadas superiores serão mais secas do que as camadas inferiores. Então, vocês veem aqui dois tipos, né, dessa tecnologia instalada. E por que chama essas paredes, né, essas paredes porosas? Então, aqui as ripas, né, onde o líquido vai passando pelas frestas entre essas ripas e o sólido vai ficando retido aqui. Aqui um outro tipo de material, né, onde é feito as paredes. Uma fazenda de grande escala, vocês estão vendo aqui, tá? Que são dois tanques enormes, um de cada lado, e uma das laterais desses tanques é formado só de paredes por ripas. Então, o líquido vai indo para esse corredor central e daqui sendo direcionado para o sistema de tratamento secundário, tá certo? Aqui outras fotos ilustrativas, né, num design diferente. Então, vocês veem aqui tanques de alvenaria, né, onde recebem o efluente de lavagem do sistema de produção, tá? O efluente vem para cá, faz pressão, né, vai sendo sedimentado, então geralmente esse tanque ele tem um comprimento considerável, porque como eu disse lá no início, né, grande parte aqui da separação ocorre por sedimentação do sólido, então o sólido vai sedimentando já nesse tanque, e sendo direcionado para essa porção final, vai passando pelas paredes, tá? E daqui, você vê aqui que tem um pedacinho, né, que vocês conseguem ver da lagoa, sendo direcionado para o sistema de tratamento secundário, tá certo? Aqui um outro design, né, do mesmo sistema. Bom, quais são as vantagens dessa tecnologia? Baixa demanda de mão de obra na rotina, sistema de baixo risco de panes, porque ele não é mecanizado, né? Você só usa processos aí físicos para fazer a separação. Os custos operacionais são mínimos, se a queda local permitir, sem bombas. Então, ele tem um investimento, um custo de investimento, porque exige alvenaria, então tem um custo mais alto, mas em termos de operação, o custo é mínimo, principalmente se você conseguir aliar a gravidade, né? Se você tiver que colocar bombas para movimentar esse efluente, isso vai elevar o custo tanto de investimento como operacional. As desvantagens: custo de capital inicial mais alto em relação às opções de separação, requer mais área do que os sistemas mecânicos, limpeza necessária, operação que envolve o tratamento de grandes quantidades de sólidos, maior teor de umidade dos sólidos em relação a outros sistemas. Então, esse sistema, ele não é tão eficiente como os sistemas de separação mecânicos, que vocês viram lá, no caso, as peneiras e prensas, tá? Mas eles têm as vantagens frente às peneiras e prensas, por ter esse custo de operação muito mais baixo, um custo de investimento, dependendo, né, pode ser maior ou menor, então tem esses comparativos, tá certo? Aqui, então, uma característica fundamental do sistema é fazer o uso da gravidade. Idealmente, o sistema terá um fluxo de entrada por gravidade do efluente bruto e a fração líquida do efluente separado fluirá por gravidade para a lagoa de tratamento, né? Então, por exemplo, aqui você teria onde ocorre a lavagem, né, do piso, aqui seria um local de espera dos animais,
esse efluente da lavagem passaria para o sistema de separação, né? Vocês veem aqui o comprimento longo, a parede ripada ao final, então o líquido vai caindo aqui nesse compartimento, onde vai ser direcionado para a lagoa de tratamento. Então tudo isso teria que estar, né, em desnível para você conseguir usar gravidade. Se isso for possível na fazenda, ótimo, né? Custo operacional mais baixo. Se isso não for possível, se tudo isso estiver em nível, né? Aqui até você em nível, você consegue, se é um pequeno desnível, você consegue por gravidade. Mas aqui, se tiver em nível, né? Muitas vezes tem que pôr uma bomba para que isso venha para cá, tá? Dimensionamento e implementação. Então, o volume do leito de lodo varia com a produção, com a estação do ano e o manejo de lavagem das áreas. Os principais requisitos para a sedimentação são velocidades de fluxo suficientemente lentas, menos de 1,5 metro por segundo, e tempo de detenção suficiente para permitir a captura dos sólidos sedimentados, geralmente 20 minutos ou mais. Então, a partir do momento que o efluente entra no sistema, ele tem que ficar ali pelo menos uns 20 minutos, né, que seria um tempo ele sedimentar. O sistema requer comprimento e largura suficientes para que as partículas sólidas sedimentem. Leitos de lodo longos e estreitos, com a parede de drenagem na extremidade oposta à extremidade de entrada, são mais eficazes, como vocês viram em algumas figuras. Leitos de lodo mais quadrados, as forças do fluxo são mais facilmente dispersas e não tão eficazes em repor o líquido em direção à parede. Então, eu nunca vi, né, mas não recomendo também que vocês façam um sistema na forma quadrada, justamente porque não vai propiciar esse fluxo, né, do líquido em direção ao ponto das paredes ripadas, tá certo? Se for necessário uma área de leito maior, o comprimento deve ser aumentado e não a largura, né? Porque se você aumentar a largura, tende a ficar mais quadrado. Então, sempre investir no comprimento. As paredes de drenagem não se destinam a atuar como uma peneira. O objetivo é que o líquido flua lentamente em direção e através da parede, né? Por isso que tem que ter uma queda em direção à parede, e quanto maior o comprimento, mais fácil esse fluxo vai em direção a essa parede de drenagem. Certifique-se de que as tábuas da parede de drenagem vão até o chão do leito do lodo, para a drenagem máxima. O piso do leito de lodo deve ser plano, ou ter uma inclinação longitudinal muito leve, máximo de 0,5%, para permitir a drenagem positiva, quando o leito estiver vazio. Uma inclinação maior em direção à parede pode exercer pressão horizontal indesejada contra a parede e causar o bloqueio da parede de drenagem. Vocês vão ver isso melhor numa figura. Então, aqui, ó, esse aqui é um leito de lodo feito na minha propriedade leiteira, né? Vocês veem aqui que tem uma rampa de acesso e, geralmente, a largura, né, do leito de lodo, a gente tenta relacionar a largura da pá da reta escavadeira, porque de tempos em tempos, isso aqui vai encher de sólidos. Então, você vai ter que entrar com uma reta escavadeira ou qualquer outro tipo de implemento para pegar esses sólidos e levar para a sua área agrícola, tá certo? Então, para facilitar esse manuseio, né, que o maquinário possa entrar, você tem que fazer a rampa. Mas a rampa não pode ter uma inclinação muito acentuada, porque a tendência, se for uma inclinação muito acentuada, a máquina vai patinar aqui dentro, né? Porque isso aqui fica um piso extremamente escorregadio, pelo acúmulo aí de dejetos. Então, é uma inclinação que tem que ser dimensionada para não ter esse risco. Então, você tem uma primeira inclinação e depois aqui o piso, né, em nível, aqui no caso, com uma leve inclinação nessa direção, porque a parede ripada está nesse canto aqui, tá certo? Então, aqui vocês vão ver já esse sistema cheio, né? Então, vocês veem aqui a parede ripada, como eu falei, como ripa até o fundo, né, em nível com o piso. Esse piso aqui, como eu falei, ele tem uma leve queda nessa direção, para favorecer que o fluxo vá nessa direção e vá passar aqui pelas ripas, tá? Aqui já o sistema cheio, ok? E vocês veem aqui, no caso aqui, pela condição dessa propriedade, foi feito em nível com a lagoa. Aqui estava começando-se a dar o início ao sistema de tratamento, né? E daqui passava para a lagoa por gravidade, tá? Esse tipo de passagem também não é ideal, né? Essa fazenda, depois, posteriormente,
ela acabou colocando uma bomba aqui para facilitar a passagem, tá? Porque aqui, como estão em nível, a caixa sempre se mantinha cheia, né? E daí, consequentemente, aqui vai estar muita umidade. Então, se eu colocar uma bomba, para a bomba funcionar diariamente, né? Para manter o líquido bem baixo aqui, para facilitar a passagem do líquido pela parede ripada, indo para a lagoa. Então, não é observada a diferença na eficácia da parede de drenagem, independentemente das ripas serem horizontais ou verticais, ok? Ripas de PVC são superiores às ripas de madeira, pois são mais estáveis e não apodrecem, torcem, deformam, encolhem ou expandem. Então, a madeira sempre acontece, né? A madeira tem uma vida útil, ela vai se degradando, você tem um material inerte, como o PVC, isso não acontece. Ripas de madeira devem ser lisas, tratadas e livres de nós. Embora incomuns, há painéis de concreto ou grades de aço. Então, a parede ripada feita em concreto ou em grade de aço inoxidável, mas isso não é comum porque o custo é muito alto. A largura entre as ripas depende do sistema de produção. Quanto menor, mais sólidos são retidos, com uma taxa de drenagem mais lenta. Para as ripas de 50 mm de largura, as folgas entre elas são normalmente de 6 a 8 mm, para painéis de PVC, e de 8 a 10 mm para ripas de madeira. Se há raspagem do piso para a retirada do esterco antes da lavagem, a largura entre as ripas pode ser menor, de 10 a 12 milímetros. Por quê? Porque grande parte do sólido já vai ter sido retirado na raspagem do piso, né? Então, o que vem para o leito de lodo já vem um material com menor teor de sólidos, então você pode ter uma menor distância entre as ripas. A largura entre as ripas deve ser maiores para efluentes de pista de alimentação, onde há uma alta proporção de restos de alimentação ou materiais de cama. Então, somente lavagem de alimentação, que é um material muito fibroso, né? Fibras grandes. Se você fizer ripas muito estreitas, isso tende a começar a bloquear a ripa e a passagem do líquido pela parede ripada não vai ser tão eficiente, né? Então, aí você dá uma distância maior das ripas. A profundidade média do leito de lodo de 1,5 metro, sendo a profundidade mínima de 1 metro. Então, não é um tanque muito profundo, né? E por que não é um tanque muito profundo? Porque para você viabilizar a entrada da máquina, se você fizer um tanque muito profundo, o risco de uma máquina entrar é muito alto e não conseguir sair. Então, esse é um dos motivos. E para fazer com que você também tenha uma retirada de sólidos com maior frequência, né? Para o sistema não colapsar, tá? O nível do líquido de entrada deve ser acima da altura máxima de trabalho da parede de drenagem, para evitar o bloqueio da entrada quando o leito estiver cheio. Então, o líquido que entra, né, da sala de ordenha sempre está no nível acima do leito de lodo. Certifique-se de que a saída do líquido seja inferior ao piso do leito de lodo. Não deve ter líquido acumulado no compartimento de lodo, ok? Então, o efluente não deve extravasar pela parede externa e causar erosão nos suportes da parede. O sistema deve ser impermeabilizado, a maioria dos sistemas é feito em alvenaria, então isso é muito importante, né? Aqui não daria para usar geomembrana, porque como entra a máquina para retirar o lodo, ela iria rasgar a geomembrana, então uma das questões desse sistema é que você tem que usar a alvenaria. Recomenda-se uma largura mínima da escavadeira a ser utilizada, como eu já citei, ter espaço ao redor para o trânsito de máquinas para a retirada do lodo. As rampas de acesso do trator precisam de inclinação de 1:4 ou inferior, com ranhuras e acabamento áspero para a tração. Então, isso é importante também, né? Naquele piso, naquela rampa de acesso, como a gente faz lá no piso da ordenha, aquelas ranhuras, né? Para facilitar a lavagem, aqui também isso é bem-vindo para dar maior tração, né, ao pneu do trator e não ter o risco de ele ficar patinando ali e não conseguir sair, tá? Para fazendas menores, um único leito é suficiente. Para fazendas maiores, com alto volume de efluente gerado, a gente pode fazer 2 leitos desses, como vocês viram nas fotos aí no começo da aula, tá? Que são 2 leitos, um de cada lado, para receber esse efluente. E daí, geralmente, quando se faz 2 leitos, você vai alternando isso, né? Então, um leito recebe um dia, outro leito recebe outro dia, porque isso vai facilitando a secagem, certo? Aqui vocês veem também propriedades rurais, né? Isso aqui é uma pequena propriedade leiteira, em torno de
um produtor aí com 20 a 30 vacas em lactação. Aqui vocês estão vendo o piso da sala de ordenha, e ele construiu, né, o leito de lodo aqui. Então, ele faz a lavagem, já direto, né, cai aqui no leito. Aqui tem a parede ripada, tá? E a caixinha, e dessa caixinha era direcionado, no caso, ele tinha um biodigestor, e depois o biodigestor alagou, tá certo? Aqui um problema que ele tem, né, aqui é uma outra visão da mesma propriedade. Então, são uma extremidade e aqui é outra extremidade. Vocês veem aqui que é o pátio, né, de espera dos animais para entrar aqui na sala de ordenha. E daí, aqui até tem um acúmulo, né, do raspado, ele estava acumulando aqui, mas vocês veem uma grande poça aqui de umidade, né? Então, a tendência, e aqui é terra, tá? Grande parte disso, principalmente na época das águas, vai vir aqui para dentro, tá? Então, a frequência que ele vai ter que ficar tirando para não colapsar o sistema é muito grande, tá certo? Porque aqui, ele teria que ter feito um sistema de drenagem para evitar que essa água entre aqui para a rampa, né? Que essa água fosse direcionada aqui para uma área que ele tem, uma área de escape, tá certo? Para que isso, porque isso está trazendo muito sólido aqui para dentro, né? Então, vai fazer com que ele, não é só matéria orgânica que vai ter aqui, é muita terra, né? E essa terra não deve continuar no sistema. Isso aqui não deve, essa terra não deve entrar no biodigestor. Então, aqui ele está propiciando que muita terra entre. Então, ele poderia ter um sistema de drenagem aqui para desviar isso. Outra coisa que ele não deveria fazer, esse amontoado da raspagem não está aqui nessa área, né? Porque tomando chuva, isso aqui também pode desmobilizar essa pilha e voltar aqui para dentro. Então, já teve o trabalho de raspar, foi lá e amontoou. Se isso aqui voltar para dentro da rampa, ele está perdendo todo esse trabalho, né? Então, montar isso aqui numa outra área, ok? Essa aqui também é uma outra propriedade, né? Que fez uma rampa, uma pequena rampa que vocês estão vendo, e aqui meio que o mesmo problema da anterior, né? Aqui a rampa está entre dois galpões. Vocês estão vendo um dos galpões, isso aqui é um sistema de compost, né? Mas a rampa aqui, vocês veem, tipo, muito solo indo para dentro da rampa. A rampa ficou muito pequena, né? Então, o poder de retenção dela é muito pequeno. Então, a ideia foi boa, né? Mas não foi feito da forma ideal, ok? Bom, essa aqui é uma fórmula, né? Como nós podemos dimensionar qual seria o volume do leite de lodo. Nós temos que considerar o volume de efluente total por dia, litros por vaca por dia, número de vacas em lactação, intervalo de dias de coleta do efluente e retirada do lodo, então sugere-se de 30 a 45 dias, e a porcentagem de ser retido no leito de lodo. Então, podemos trabalhar com uma taxa fixa aí de 20%. Então, vocês veem que é uma fórmula simples, né, de cálculo. A partir do volume, nós vamos aplicar aquelas recomendações de profundidade, né, entre no mínimo 1 e máximo de 1,5 de profundidade, comprimento e largura. Então, tendo volume, podemos dimensionar qual seria o comprimento, a largura, sendo a profundidade, que teria o leito de lodo, certo? O lodo muitas vezes parece sólido na superfície, porém, na maioria das vezes, não consegue suportar o peso de um humano ou de um animal. Use sinalização e cercas para evitar a entrada indesejada no sistema. Humanos e animais não devem ter acesso. É muito comum, já ocorreram casos de animais que tinham acesso ao leito de lodo entraram dentro do leito e não conseguiram sair, né? E tiveram que ter uma mobilização para tirar o animal de lá, podendo levar o animal até a morte. Então, sempre isolar esse sistema do acesso de humanos e animais. E o manejo do sistema, né? Então, verificar essa pré-drenagem regularmente, a cada 2 dias, para se certificar de que está fluindo drenando e o que não há sinais de bloqueios ou danos, tá? Entre as frestas. Se eu tiver um bloqueio ou um dano, você simplesmente ali, com uma ferramenta, né, desobstruir a fresta para que ele continue fluindo líquido. Nunca deixe o líquido retornar do tanque de armazenamento contra o lado aberto da pré-drenagem. Os sólidos não serão capazes de secar e a pré-drenagem será ineficaz. Certifique-se de que os sólidos nunca transbordem da pré-drenagem. Certifique-se de que os detritos estranhos sejam removidos do contato com a parede de drenagem para evitar bloqueios. Planeje esvaziar o leito de lodo quando há necessidade de uso agrícola dos sólidos, tá? Se na superfície há uma crosta seca, esse é o momento ideal para a limpeza. Então, o leito de lodo vai enchendo
vai criando aquela crosta seca, né, que é visualmente fácil de identificar. Então, quando estiver chegando próximo, né, à superfície, já seria o momento de entrar com o maquinário para retirar esse lodo e começar o sistema de novo. O líquido retido do leito de lodo tem geralmente de 20% a 30% de sólidos. A cobertura da estrutura e a utilização de sistemas para o desvio de águas pluviais podem melhorar a secagem de lodo. Então, se você constrói o leito de lodo numa área que não tem drenagem do solo, e agora a chuva entra no leito de lodo, isso você está diluindo, né, o que está lá dentro, o que não é desejável. Cobrir o leito de lodo é uma superfície, mas geralmente, como eles têm áreas grandes, a cobertura se torna economicamente aí muito inviável, né? Então, isso não é comum de se ver a cobertura do leito de lodo. Sugere-se não remover todos os sólidos no momento da retirada, deixar uma camada de lodo de pelo menos 30 centímetros ajudará a semear o processo de separação, além de proteger o revestimento contra a ação da máquina. Bom, terminamos aqui o capítulo 3, né, desse módulo, e onde nós vimos tecnologias de separação, sólido-líquido, qual a importância delas, quais os tipos que temos dessas tecnologias, né, com as suas vantagens e desvantagens. Agradeço a atenção de vocês e encontro vocês no capítulo 4. Até lá!